capítulo 121 está entre nós e, senhoras e senhores, coloquem as suas capas de chuva, pois hoje é dia de tempestade. É polêmica na área, pois o capítulo desse mês de Record of Ragnarok de Sakata Kintoki vs Odin foi absurdamente polêmico e pra muitos foi sem dúvida uma merda. Eu sempre tenho uma opinião bastante branda, por isso eu tentei analisar bem esse capítulo e entender qual era a intenção de ter, sim, mais um capítulo de flashback. Então vamos direto para a análise do capítulo 121 aqui no canal do Shakenstein, com o seu like e a sua inscrição. Sem enrolação, bora para a análise desse que é um capítulo bem curto, só 24 páginas, de nome A Técnica Secreta do Deus Supremo, que começa da onde o último parou, com Sakata Kintoki e o resto da plateia reagindo ao repentino braço torcido do Sakata. Temos de destaque nas reações o próprio Sakata, que claramente está bem surpreso com o ocorrido, além dos amigos do Sakata e o Heimdall, que comparam o braço torcido do Sakata com um tikapi, que pelo que eu pesquisei é um doce japonês tipo um cavaquinho, ele é feito de farinha e mel, parece gostoso, dá pra fazer um vídeo culinário pra fazer aqui no canal fazendo ele, né? Enfim, além deles temos os amigos e torcedores dos Enrear caídos, que o Sakata interagiu na entrada, vendo o Odin farmando aura absurdamente, né? Temos também a Afrodite, o Ares, o Shiva, impressionados com o hino do Odin, e o Jack tentando acalmar a Hilo, que está assustada com a canção do deus. Cortamos então pra Brunilde, completamente chocada com isso, e os corvos do Odin, que estão vendo a luta com a Brunilde, e os deus rindo da cara dela, e dizendo que até mesmo eles só viram esse hino ser usado uma única vez na vida, e sim, senhores, temos mais um flashback. Pois é, guys, mais um flashback na luta, não dropem o vídeo de raiva, pelo amor de Deus, segue comigo. Esse é, sei lá, acho que o quarto flashback da luta, e eu queria aliviar a barra e dizer que esse flashback é curto, mas ele vai tomar a maior parte do capítulo, mas pelo menos ele vai tratar de alguns elementos legais que você possa ter alguma curiosidade, então vamos ver ao menos se o flashback é bom aqui no vídeo. O flashback começa contextualizando o reino dos gigantes de Jotunheim, em uma época onde o título de Deus Supremo Nórdico não existia, e os deuses nórdicos estavam fazendo uma invasão para impedir os Jotuns e as suas sequenciais investidas e massacres brutais contra os deuses. Vemos então os sobreviventes deuses das invasões escondidos nas sombras para não serem encontrados pelos Jotuns, e entre eles o Forset, o futuro deus da paz. Na época ele ainda não tinha esse título, absurdamente assustado e escondido, até que todos começam a ouvir uma música e repentinamente os Jotuns começam a explodir, se torcer ou até mesmo se matar ou matar os seus aliados com suas próprias armas, enquanto Odin farma a aura e mais alguns painéis aí do capítulo. Vemos então os deuses reagindo a Odin na sua forma de batalha com roupas nórdicas com pelagens. Visual muito maneiro desse Odin jovem aí, que mais uma vez diz que toda a criação obedece a ele. Beleza, Odin de Odin, fica na tua aí. Detalhe pro card dizendo que o Odin é um deus nórdico, né? Sim, o supremo ali, pois como a gente vai ver, ele ainda não era um deus supremo dos nórdicos nessa época. Odin então questiona se os outros deuses vão continuar com essa invasão inútil e que se não quiserem jogar suas vidas fora, deveriam ir com ele. E temos destaque para o Forset e os corvos do Odin, que também estavam bem pequenos, bem filhotinhos, então legal ver que esse foi o momento em que eles viram o Odin usando seu 14º hino e provavelmente se tornaram ali os companheiros de ombros do Odin, muito massa. E com isso temos o narrador explicando que ao salvar os deuses e vencer os Jotuns, o Odin eventualmente se tornou o deus supremo nórdico. E temos aqui uma página muito top com o Odin na forma de batalha dele, vestindo as túnicas de runas que ele usa na forma normal. Então ficou um visual casado bem interessante dele, né? Eu curti demais. O flashback finaliza dizendo que desse evento surgiu a lenda da voz do Odin que pode encantar as gigantes, né, do Havamal da Edda em prosa. E com isso, voltamos aos corvos conversando com a Brunilde sobre a canção do Odin. E ao ouvir a palavra canção, a Brunilde começa a pensar em algo, e quem viu a live de spoilers aqui no canal, viu um momento icônico onde eu li isso e pensei junto com a Brunilde que era só o Sakata tapar o ouvido, até mesmo estourar os seus tímpanos para ele não precisar ouvir a música do Odin. Mas o corvo filho da puta no quadro seguinte mete uma de Joseph Joestar pra cima de mim e explica que não, isso não funcionaria. O corvo filho da puta previu o que eu falei e me fez passar vergonha no meio da live. Enfim, os corvos então explicam que apesar de ser uma canção, ela não envolve ser ouvida pelo alvo. As palavras do Odin cravam na carne e no corpo do oponente, nas células do adversário, e controla esse indivíduo como uma ordem. A gente vê o Odin basicamente mandando um kill yourself final ali pro Jotun, né? Meu Deus, a gente tá ferrado. O hino do Odin já parecia apelão antes, mas agora, meu Deus, como é que lida com isso, cara? Como que contra-ataca essa bosta de hino? O cara pode simplesmente mandar você se churrascar e você vai lá e vai se churrascar
churrascar, meu Deus, alguém para esse mangá. Assim, não dá pra dizer que não é uma habilidade apelona, ela aparentemente tem um balanceamento, que é a questão de que o tempo que o Cântico toma o seu corpo é proporcional ao quanto o Odin pode controlar ele. Então, basicamente, para ele torcer o braço do adversário, o Odin tem que entoar por tempo X. E para ele mandar alguém se churrascar, o Cântico precisa ser entoado por um tempo 2x ou algo assim. Então, quanto mais ele entoa, mais ele consegue controlar, basicamente é isso. Assim, balanceado essa merda não é, né? Mesmo que ele não te mande se matar, ele ainda pode livremente, sem consequência alguma, torcer os seus membros e anular completamente qualquer habilidade sua com isso. Então, balanceado essa bosta de habilidade não é. Mas tem esse pequeno asterístico, provavelmente pra justificar o Odin simplesmente não explodir o Sakata de uma vez só. Inclusive, ainda falando do flashback, o Zeus fala que ouviu falar do massacre dos Jotuns, diz que chegou nos ouvidos deles como o incidente da tragédia dos Jotuns ou o Jotunarok. Meu Deus, que nome ruinzinho da porra. Enfim, continuando, os Corvos dizem que essa é uma habilidade invencível e que a estratégia da Brunilde de escolher um guerreiro anti-Odin é inútil, e eu não vou mentir, eu tô começando a concordar um pouco com os Corvos nessa, tá foda mesmo, mas não é como se fosse ter algum outro boneco no elenco que conseguisse lidar com essa habilidade do Odin, né? Talvez só o Adão que consegue refletir ali a magia dele. Deus complementa dizendo que no estado em que o braço dele tava, realmente fica difícil dizer que o Sakata poderia fazer alguma coisa, mas a Brunilde finaliza o capítulo dizendo que mesmo assim, ela ainda confia, ela ainda tem esperanças em Kintaro, com o capítulo fechando num painel bem bonito da torcida da humanidade, olhando preocupada, enquanto Kintaro, o Sakata Kintoki, tem um olhar temeroso / determinado. E vamos falar rapidinho sobre esse capítulo. Cara, quem me acompanha tá ligado que eu não costumo criticar Shumatsu nem surfar em hype de hate, sempre tento analisar da maneira mais neutra, verossímil e honesta possível, mas de verdade esse capítulo não dá pra defender. É verdade que numa leitura corrida, esse capítulo nem vai doer tanto. E eu nem acho que ele é o pior capítulo da luta não, tá? Mas, meu Deus, mais um flashback, cara. A luta não anda. Estamos num round destinado aos primordiais contra o suposto vilão final da obra, né, do mangá, e a gente não consegue ver ele lutando direito. Sakata e Odin não trocam golpes. É só um jogo de turno onde o Odin usa o hino, o Sakata toma no rego, o Sakata countera, o Odin usa outro hino e assim vai continuamente. Cadê a dinâmica, a ação, a tentativa e erro? Eu nem desgostei desse flashback, ao contrário, eu achei ele bem legal e pra mim ele, junto com as falas dos Corvos do Odin, serviram para um principal propósito desse capítulo, que é construir essa sensação de desespero que é o hino do Odin. E a última pequena esperança que ainda resta nos personagens no Sakata, depositada no Sakata Kintoki. Beleza, acho que todo mundo entendeu essa intenção, mas honestamente, acho que até mesmo isso poderia ter sido melhor construído. Cara, o Odin é realmente muito apelão, mas só ficar fazendo o quadro dele com aura, abrindo o braço e fazendo careta feia não vai passar a sensação de desespero pro leitor. Sabe o que vai passar a sensação de desespero? A gente vê o Sakata tentando vencer o Odin e inutilmente sendo superado. Ou seja, a gente ver o Sakata tentando e se fudendo passaria uma sensação de desespero até maior, ou no mínimo auxiliaria muito mais do que simplesmente ficar fazendo o Odin usando o hino, fazendo careta feia e careta feia. Ainda mais que eu honestamente acho que esse capítulo poderia ter pelo menos uma enxugada, remover aí umas 4 páginas, para ter um pouco mais de conteúdo de verdade, né? Porque o capítulo começa e termina basicamente da mesma forma fisicamente, que é o Sakata ali parado com o braço dele ferrado. Nem que fosse para construir melhor essa sensação de última esperança, que é o guerreiro do Sakata, né? O delivery para essa página final também podia ter sido muito melhor trabalhado. Em Record of Ragnarok mesmo a gente já teve, por exemplo, o Raiden sorrindo mesmo frente à derrota certa, ou o Tasaki superando a sensação de derrota que o Poseidon passava com as 2 espadas que ele summona, né? Todas essas cenas construídas com muito mais páginas, paciência e tensão para causar ali um delivery muito maior pro leitor. Então, até isso nesse capítulo foi mais ruinzinho ou no mínimo medíocre. E assim, é o que eu falei, sabe? O flashback em si não é ruim. Só é ruim ficar lendo flashback e não ter luta. Se tivesse luta esse capítulo, já ia balancear muito mais, porque o ritmo dessa luta tá muito lento. Tá faltando dinâmica de ação, tá faltando tensão, tá faltando combate. Óbvio que a thumb aí do vídeo é brincadeira, né? Eu não acho que você deveria dropar o mangá, mas eu já falei isso algumas vezes no canal e fica de aviso pra quem veio até o final do vídeo e tá meio decepcionado. Se você não tá curtindo o mangá, lê ele mensalmente, tá dificultando a sua leitura, tá achando muito arrastado esse ritmo mensal, então dá
dá uma segurada. Deixa acumular uns capítulos por pelo menos uns 3 meses e depois lê tudo de uma vez, que eu garanto que a sua experiência vai ser muito melhor. E sim, eu sei que o meu canal é de Shumatsu, não é muito esperto da minha parte eu sugeri pro meu público não acompanhar o mangá mensalmente, mas eu prezo pela experiência da fandom e do meu leitor, né, daqui do meu público do canal. E se você acha que pra você vai ser melhor ali dar uma pausa no mangá pra poder ler alguns capítulos acumulados, então faça isso. Essa é a minha opinião. O que importa de verdade é você curtir e ler o mangá. E pra você que não vai dropar o mangá e tá acompanhando as análises mensais aqui do canal, meu muito obrigado. E claro, espero que você no próximo mês fique aqui comigo, porque acredito que finalmente a luta vai ser mostrada mais, a gente vai ver mais do Sakata, que de alguma forma vai achar ali um jeito de counterar o hino do Odin. Provavelmente por meio do sangue primordial dele, até porque o adiantamento do próximo capítulo diz o seguinte: encurralado pela habilidade do nível absurdo de Odin, Sakata Kintoki se vê em uma situação desesperadora. Será que uma explosão inesperada de fúria será desencadeada? Então basicamente o Sakata vai ter ali uma explosão de poder primordial ou algo assim, basicamente da mesma forma que teve no flashback dele, e vamos ver o que ele vai conseguir com isso no próximo mês, né, se ele vai conseguir de alguma forma aí superar esse hino do Odin, provavelmente na pura base da força divina aí. Como sempre, agradecimento aos boosters do server do Discord, Falha e Dan, aos membros general de guerra, João VRK, Ariel Rainer, Vitor Emanuel, Gui, Francisco Fagner, Omni e Matheus Assunção por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.